Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, mas hoje eu quero pedir para você um pouquinho de paciência, porque eu tirei esse momento para fazer uma entrevista com meu marido, para que a gente veja como que aos olhos do homem, a questão do respeito, do desrespeito, do casamento. Então eu vou fazer uma entrevista com ele, vou fazer várias perguntas e depois a gente vai orar juntos pelo seu casamento, pela sua vida sentimental, tá bom? Não saia daí, compartilha, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Então vamos começar? Então agora nós vamos entrevistar o meu esposo, pastor Gilmar Souza, que vai responder algumas perguntas na visão de um homem, de um esposo, acerca de respeito, desrespeito e acerca de casamento com quem não é cristão, né? A primeira pergunta, fala oi, né? Oi, Deus abençoe. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas das mulheres e também dos homens, né, que assistir sobre como deve ser um pouco do relacionamento entre marido e mulher. Amém. E tem muita solteira também, né? Já tá aprendendo aí como é que é. Já aprende pro futuro, né? Olha, primeira pergunta. O que você considera como desrespeito da sua esposa? O que seria um desrespeito da esposa? Passar por cima da autoridade do marido. Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa e tem coisa que a esposa pode opinar, tem coisa que a esposa pensa diferente, mas ainda assim a opinião do marido não que seja soberana, mas ela tem que ser levada em conta. E se a esposa desrespeita a opinião do marido, ela desrespeita o marido. Tá. E quando os dois têm, assim, uma opinião diferente, como resolver esse problema? Aí tem que ser o consenso, porque a esposa, além de ser a esposa, ela também é membro da casa. Ela não é simplesmente alguém que o marido manda fazer o que quiser. Então vão ter que entrar no consenso. E o bom é que cada um ceda uma parte, para que haja um bom senso entre os dois nenhum perca e nenhum só ganhe, mas os dois tenham razão em ambas as partes, consigam entrar num acordo, né? Uhum. E quando o marido se sente respeitado? Quando o marido se sente respeitado, quando o marido ele tem a alegria de ver e de, às vezes, até ouvir que a esposa o respeita, não só na presença, mas fora de casa. Às vezes a esposa está conversando ou falando com as amigas, com as colegas, e ainda assim ela não está falando mal do marido, por mais que ele não seja perfeito, mas passa a qualidade do marido, passa coisas boas que o marido tem. Isso é uma forma de respeito e agrada muito o marido. Verdade, é muito interessante isso sobre qual que é a imagem do seu marido que você passa para outras pessoas, né? Quando as pessoas pensam no seu marido, qual que é o pensamento que vem na mente delas, né? Nossa, que homem terrível. Ou elas pensam, nossa, que homem abençoado, né? Porque tem muitas mulheres que estão procurando um marido e aí elas ouvem outras falarem dos seus. E muitas das vezes, se ouvir só conselho ruim, ela vai pensar, eu vou procurar me casar para quê? A fulana fala isso, a ciclana fala aquilo. Mau exemplo, né? Exatamente. O que você acha quando uma esposa conta algo do casamento para alguém de fora? Eu acho que se for falar alguma coisa, tem que ser algo que não seja íntimo do casamento. Algo entre o homem e a mulher que tem que resolver entre os dois. Por exemplo, uma coisa que eu acho que não tem problema nenhum dentro do casamento falar é a esposa comentar que ela fez isso dentro de casa, que quem manda na casa é a esposa, né? Na decoração, na organização. Então isso não tem problema nenhum. Falei com meu marido, a gente trocou a cama, trocamos o guarda-roupa. Agora, coisas relacionadas à relação homem e mulher, isso não deve sair, muito menos para pessoas que não são nem sequer parentes, né? O máximo que eu entendo como marido é que esse tipo de coisa tem que ir para Deus, que é o nosso Senhor, e no máximo para um familiar, se ele tiver condições de nos ajudar, ou um pastor, se caso for uma briga, uma discussão e tal. Verdade. E qual o conselho que você dá para a esposa que tem um marido incrédulo? O marido, sendo incrédulo ou sendo cristão, ele tem por Deus o direito de ser o cabeça da casa.
Então, ele sendo cristão ou não, ele é o cabeça da casa. Uma irmã, uma pessoa que serve a Deus e tem um marido que não serve a Deus, ela vai ter que ter sabedoria, porque tem coisas que ele realmente tem autoridade dentro de casa, servindo a Deus ou não. Ele não perdeu a autoridade de marido porque ele não serve a Deus. Então tem coisa que ela vai ter que respeitar a Deus e tem coisa que ela vai ter que respeitar o marido, para poder agradar a Deus que ela serve. Um grande exemplo disso foi Daniel. Daniel recebeu aquele decreto de que estavam, armando aquela cilada para ele, para derrubar Daniel. Mesmo assim, ele sabia que não podia fazer oração, mas era uma armadilha. Então, entre respeitar aquela ordem e deixar de servir a Deus, ele preferiu ter a ameaça de ser lançado na cova dos leões do que deixar de servir a Deus. Então, ele sabia separar as coisas. Ele sabia o que era ser servo, por isso que ele disse: nunca pequei contra o rei e nem contra Deus, quando ele fazia oração. Então, a esposa sábia, cristã, tem que saber respeitar a Deus acima de tudo, mas o marido, sendo cristão ou não, ele ainda é o cabeça da casa. É verdade. E o respeito, ele também tem limite, né, amor? Tipo assim, se uma mulher é agredida, né? Eu respeito meu marido, sou submissa, então eu tenho que ficar apanhando. Não, tudo tem limite. Tudo tem limite. É uma situação que já entra lei, já entra polícia, tem que denunciar. O que entra violência já saiu do limite do homem, né? Se é um homem violento, não precisa arriscar a vida, né, amor? Exatamente, ele já saiu do limite dele de autoridade da casa. Ele já perdeu a direção, aí já tem que colocar realmente a autoridade no meio e resolver da forma que a justiça, humana procura resolver, porque aí já é caso de violência, aí já é caso até de risco de vida, se o marido estiver muito zangado ou bêbado ou drogado, alguma coisa assim. Então aí já saiu fora da autoridade dele, do respeito. Mulher tem que ser submissa, não tapete do marido, O marido faz o que ele quiser. Isso é uma coisa diferente de submissão. E vem pro lado também de prostituição, essas coisas que tá tudo fora da palavra, que é pecado. Não tem que ser submissa a umas coisas dessa também, exatamente. Tudo tem limite. Exatamente. Aí, como cristã, a função dela é ir a Deus em oração para mudar o marido, mas muitas das vezes até evitar briga com ele por isso, mas também não aceitar. Isso não é tipo de coisa, A gente tem que, só porque o marido não conhece a Deus, ele pode fazer o que ele quiser, não é assim também. Mesmo diante da falha dos dois, amor, é possível ser feliz assim no casamento? Mesmo diante das diferenças e das falhas, dos problemas que acontecem? É possível, por quê? Porque não existe uma pessoa 100% ruim. E não existe uma pessoa 100% perfeita. Não existe. Todo ser humano tem um lado bom e tem um lado ruim. O que nós cometemos muito em erro, o ser humano no caso, é às vezes focar em um lado só da pessoa. Por exemplo, quando está no namoro, só foca no lado bom. Só olha a qualidade da pessoa, depois que casa conhece os defeitos. Aí os defeitos, eles são defeitos que a pessoa não consegue lidar porque não aprendeu antes. Aí ela foca só nos defeitos e a pessoa não tem mais nada de bondade aos olhos dela. Então a Bíblia diz que Satanás não tem bondade e que Deus não tem maldade. Então Deus é perfeito e Satanás é 100% maldade. Mas o ser humano, não existe um ser humano 100% mal ou um ser humano 100% bom. Então nós temos que aprender a lidar com as coisas e equilibrar tanto as qualidades do marido quanto os defeitos do marido e vice-versa, marido e esposa. A gente tem que saber lidar com isso e pesar. A minha esposa tem esse defeito, mas ela também tem essa qualidade. Ela faz isso de errado que eu não gosto, mas ela faz isso que eu gosto. Então a gente não pode pegar só uma coisa ou outra, tem que saber equilibrar. Então é isso, é uma conversa muito simples que a gente teve aqui, sobre aquilo que a gente falou ontem, sobre o desrespeito no casamento, no relacionamento, que destrói muitos casamentos, amor? O desrespeito, na verdade, eu acho que é um dos principais motivos. Porque se tiver respeito, a questão financeira, que é uma das coisas que traz bastante confusão para casamento, mas se tiver o respeito, a questão financeira ela é superada. Saúde também. Se tiver respeito, a questão da saúde a gente consegue superar. Tudo consegue se houver o respeito entre um e outro. Agora, se o respeito se acaba, se perde, aí a questão financeira ela fica mais pesada, a saúde fica mais pesada e todos os problemas vão se acumulando até que um casamento chegue ao final. E não é só a mulher que tem que respeitar o marido, O marido também tem que respeitar a esposa, amor? O marido não pode esquecer que a esposa é um ser humano. E que além de ser um ser humano, é a pessoa que o atura, Porque os homens têm
manias, têm defeitos. Os homens muitas das vezes são mandão, né? São turrão. Eu, por exemplo, conheço um que está olhando para vocês bem turrão. Mas nós temos que entender que, por mais que ela seja submissa, ela nos suporta. Ela nos aguenta todo dia. Então os homens têm que dar valor a isso. Tem que reconhecer que, por mais que a esposa às vezes não tenha autoridade de mandar na casa, ela seja submissa, mas ela ainda suporta o marido quando ele é chato, quando ele é irritante, quando ele é, né, está estressado, nervoso, chateado com alguma coisa. Então o homem tem que entender isso, que a esposa não é um brinquedo ou um móvel, né? Ele tem autoridade na casa, mas a esposa é um ser humano que precisa ser respeitado também. E ser feliz no casamento existe? Se existe ser feliz? Existe. O que depende é dos dois. Tanto de um quanto do outro. Mas eu acredito que para um casamento ser feliz, a responsabilidade maior é do cabeça. Do homem. O homem é que faz o casamento ser feliz. Porque a mulher, ela é submissa. O nome já diz. Quem tem a maior autoridade no casamento é o homem. Então, se o homem não tem capacidade ou não se esforça para trazer alegria, para trazer paz para dentro de casa, para trazer um relacionamento amigável, não vai existir um casamento feliz, porque é o homem que tem o comando. E o casamento é bênção, né, amor? Com toda certeza. É uma das coisas mais perfeitas que Deus deu para o ser humano, é o casamento. Amém. Você pode fazer uma oração para os casais? Nós estamos de mãozinha dada aqui. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por minha esposa maravilhosa, e eu apresento diante do Senhor cada mulher, cada casal, cada homem que assiste esse vídeo, que ouve estes conselhos, e eu te peço, Deus, que assim como o Senhor nos abençoou com um ou outro para sermos marido e mulher, que o Senhor abençoe estes que estão já casados, estes que estão pensando em se casar, esta pessoa que procura alguém, Deus, mas que possam um respeitar o outro e cada um saber do seu lugar. O marido sendo cabeça, ele não pode simplesmente pisar na esposa, e a esposa sendo submissa, ela não pode simplesmente ignorar o marido ou desrespeitar o marido. Temos que saber o nosso lugar e fazer tudo de acordo com a tua palavra. Pai, mesmo esta pessoa que tem um cônjuge que não te conhece, que não te serve, esta pessoa precisa servir o Senhor e mesmo assim respeitar a autoridade do marido, respeitar a posição dele de chefe da casa. Porque, Pai, o Senhor é bom, o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor ajuda, o Senhor socorre aquele que é esforçado em te obedecer e fazer o melhor para o casamento. Amém. Amém. Obrigada pela participação. Deus abençoe, estamos juntos. Sempre. Beijo pra vocês e até amanhã.